quando você a conhece e admira. Então o fato de Davi ter dito que ele era como a oliveira verde na casa de Deus, era então porque ele conhecia, ele admirava, ele entendia que era uma coisa boa. Agora, por que Davi diz, eu sou como a oliveira verde na casa de Deus? Eu não sei precisamente se foi no período em que Davi viveu, perseguido por Saul, que ele escreveu este salmo. Um homem chamado Saul, que era o rei de então, ele perseguia Davi dia e noite. Davi, ele viveu 10 anos da sua história com uma perseguição implacável de Saul sobre a vida dele. Que ele escolhia a oliveira, eles levavam ela para casa, e ali ele separava 4 pedras com 4 toras, e ali essas oliveiras elas eram prensadas, e da prensa dessa oliveira produzia alguma coisa, produzia o azeite, e saía 4 tipos de azeite. Quando Davi diz, eu sou como a oliveira verde na casa de Deus, em outras palavras ele dizia, eu sou muitas das vezes prensado, eu vivo sob pressão. Davi vivia sob pressão. Talvez seja por isso que ele diz, eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Davi viveu sob pressão. E nos dias de hoje, o crente também, nós vivemos sob pressão. Vivemos num mundo que nós não somos dele. A Bíblia diz que nós somos peregrino e estrangeiro em uma terra estranha. O fato de nós não pertencermos a esse mundo já nos traz grandes pressões. Pressões aí na sociedade que vive uma vida completamente diferente da nossa. Pressão quando nós vemos Satanás, inimigo das nossas almas, que todos os dias tenta nos derrubar, tenta nos fazer parar, tenta nos esfriar, tenta nos distanciar de Deus. Então nós podemos dizer, eu também vivo uma vida sob pressão. Então nós podemos dizer, eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Quanto mais pressionado, mais crente você é. Quanto mais pressionado, mais fiel você é. Quanto mais pressionado, mais Deus se revela para as nossas vidas. Se você é como a oliveira verde na casa de Deus, não vai ter pressão que vai fazer você deixar de vir na casa de Deus. Se você é como a oliveira verde na casa de Deus, não vai ter pressão nenhuma que vai impedir que você saia da sua casa e venha para o templo para louvar aquele que te deu vida, aquele que te deu saúde, aquele que te trouxe para este país. Vem para a casa de Deus para louvar ao Senhor. Se você é como a oliveira verde na casa de Deus, a saudade do seu ente querido no Brasil não impede que você dê louvor e ações de graça ao Senhor. Deus, as pressões da vida não faz você deixar de ser crente. Quando nós vivemos sob pressão, muitas das vezes nós fazemos aquilo que nós não imaginamos. Quantas das vezes as dificuldades da vida, as pressões da vida nos faz nós tomarmos atitude que depois nós falamos, meu Deus, como eu fiz isso? É a pressão da vida. E Davi, ele viveu isso porque ele estava sob pressão. Em situações terríveis fazemos coisas que nunca acharíamos ser capazes de fazer. Este era o caso de Davi. Teve que fingir de doido. O apóstolo Paulo certa vez teve que fingir de morto. São pressões da vida. Mas isso, quando o crente é como a oliveira verde na casa de Deus, isso faz com que ele se aproxime mais de Deus. E as pressões da vida nos levam a estar morando em países estranhos. As pressões da vida nos faz morar em terra que nós não falamos a mesma língua. São pressões, mas você é a oliveira verde na casa de Deus. Davi foi morar com o pior inimigo de Israel, com os filisteus, por causa da pressão de Saul, que pressionava ele, queria matá-lo. Mas Davi era como a oliveira verde na casa de Deus. E a Bíblia diz que quando Saul cercou Davi, quando talvez nos nossos olhos humanos Davi não tinha como escapar, a Bíblia diz que Saul cercou a cidade com 3.000 homens escolhidos no seu exército, contra apenas 600 homens, que Davi, sob a pressão, foi habitar no meio deles. E a Bíblia
diz que eles eram a escória do mundo, mas Davi transformou aqueles homens e eles se tornaram o primeiro do exército de Davi. Porque quando vivemos sob pressão e somos levados para morar e viver com pessoas que muitas das vezes nunca ouviu falar de Deus, é a pressão que está te levando para ali, mas é para que Deus te use, para você transformar vidas, para você testemunhar do Senhor, e elas também passaram por um processo de transformação. Diz que Saul cercou Davi com 3.000 homens, e quando Davi pensou que não tinha como escapar, estava cercado, veio uma notícia para Saul que os filisteus estavam invadindo a terra, e a Bíblia diz que Saul agora larga Davi e volta para socorrer Israel, porque Deus criou ali uma situação para livrar o seu servo. Você está vivendo sob pressão, talvez você não vê alternativa, talvez você não vê escape, mas eu quero te dizer, assim como Deus fez uma situação para livrar o seu servo Davi, Deus cria situações para nos livrar. Deus cria situações para dar o escape. Você está vivendo sob pressão, Deus vai mandar a pedra de escape na sua vida. A pedra de escape vai vir e você vai ser livrado, porque você é como a oliveira verde na casa de Deus. Verde na casa de Deus. Quando mais pressão vem, mais você produz adoração ao Senhor Jesus. Você começa a oferecer o que você tem de melhor para o Senhor. Quanto mais pressão, mais da sua vida sai louvor, sai adoração, sai primícias. Você entende que você é um adorador, porque você é como a oliveira verde na casa de Deus. E a história diz que depois da produção deste primeiro azeite, vinha a segunda pedra, e ali vinha o processo. A azeitona, ela era pressionada uma vez mais, a oliveira era pressionada uma vez mais, e saía o segundo azeite, e esse azeite, eles usavam ele com o peso da segunda pedra, eles extraíam esse segundo azeite, e ele era usado para o alimento. Nós somos as pessoas que Deus tem usado para sermos instrumento para alimentar aqueles que são famintos pela obra de Deus, são famintos de Deus, famintos de justiça. Quantas pessoas, eles desejam justiça, desejam mudar de vida. Nós somos o alimento, o veículo que Deus quer usar. Se você está sendo pressionado, começa a pregar, começa a falar de Deus, começa a gerar alimento, porque quando você é oliveira verde na casa de Deus, pressionado pela situação, você começa a produzir alimento. E mais uma vez essa azeitona é pressionada, e saía o terceiro azeite, e este servia para iluminar. Eles usavam eles na lamparina. A Bíblia diz: vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Quanto mais pressionado, mais você brilha, porque a Bíblia diz que nós somos como astro na terra. O apóstolo, ele diz que como astro nós resplandecemos aqui na terra. O sol da justiça brilha lá no céu, resplandece em nós, e nós somos iluminados, nós somos levando a luz ao mundo que anda nas trevas. Quanto mais pressionado, mais você brilha. Quanto mais pressionado, mais você dá luz, mais você fala de Deus, mais as pessoas olham para você e vê que você realmente é crente, lavado, transformado pelo sangue de Jesus. O azeite, aquele quarto azeite que já vinha com um pouco de farelo, eles usavam como sabão. Quando nós falamos de sabão, aponta para a limpeza, para a purificação. Como pode alguém sujo limpar um ambiente? Nós precisamos ter uma vida santa, separada, irrepreensível. Se você é como oliveira verde na casa de Deus, você produz algo dentro de você, e isso gera limpeza na sua vida. Você entende aquilo que é errado e você começa a tirar. Esta é a palavra que nos dá o poder de purificar todos os ambientes que estão ao nosso redor. Quando a Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos faz limpo. O sangue de Jesus nos faz justo. E nós agimos como sabão, limpando as coisas podres deste mundo.